Golcast no ar. Hoje com Pedro Yarley, ex-jogador de futebol, bicampeão mundial, um líder no vestiário e até hoje um exemplo de sucesso e profissionalismo. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Antes de eu apresentar nossa turma, vou te perguntar se você já se inscreveu no nosso canal. Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Se inscreve lá. Toda terça-feira a gente tem um conteúdo inédito para você. Participa do Golcast Luiz Henrique Nunes, presidente da GolManage, e o jornalista, meu amigo Norton Capio. Agora eu quero saber dele, Pedro Yarley. Seja muito bem-vindo. Como é que tu tá? Tudo bom, Eduarda? Muito bem. Depois de uma apresentação dessa, muito mais contente e bastante emocionado, né? Porque vindo de você, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, então quero deixar um abraço também para o Luiz, para o Norton. É um prazer estar participando aqui com vocês. Que maravilha, você está em casa aqui, Yarley, e eu só trouxe verdades. Preciso te dizer que eu não trouxe nenhuma invenção, não, viu? Seja muito bem-vindo. Agora vem cá, conta pra gente, o que você anda fazendo? Você está sempre se reinventando, isso é muito legal. Conta pra gente aí, pra nossa audiência, quais são as novidades aí do Yarley nessa nova fase da vida? Pois é, depois de um período nas categorias de base ali, uma escola, né? Porque você é um atleta e aí você tem toda aquela experiência de campo, de vestiário, e eu como quis partir para o lado técnico, né, nada melhor do que você iniciar ali nas categorias de base, ver toda a formação, estudar, né, ver todo esse conhecimento por trás, né, do atleta, da formação, dos bastidores. Não, isso me agregou bastante. Não? Então, hoje eu estou estudando para ser treinador de futebol, estou cursando a licença A da CBF e logo estarei me lançando aí como um novo treinador nessa carreira aí que é bastante complicada, mas é o que nos move, é o que nos motiva. Então, estarei logo aí nesse cenário aí como treinador. Yarley, boa tarde. Norton Capio, eu falo aqui de Porto Alegre, prazer em estar conosco aqui no Golcast. Tu falasse um ponto aí muito importante, né, nessa tua busca pela carreira de treinador, a questão do aprender e de como se aprimorar. Até as tuas próprias redes sociais, tu tem falado muito dessa coisa da educação. Além desse curso preparatório da CBF, onde mais tu está focando o teu estudo, o teu conhecimento? Onde mais tu está buscando informações para se tornar um treinador com conhecimento teórico, além, claro, de todo o teu potencial e toda a tua história que tu tem na prática? Eu estou no 4º semestre de Educação Física pela Faculdade Sojipa e por mais que hoje não seja obrigatório você ter o curso de Educação Física, como anos atrás era obrigatório, né? Mas assim, eu fui muito exigente nessa parte, porque o treinador ele está numa discussão constante ali com o preparador físico, na hora da prescrição do treino, com as valências físicas, com alguns modelos de jogos agora que tem como o preparador físico mais uma pessoa ali, né, um auxiliar que controla essas cargas, né? Então, eu quero ter esse embasamento para estar ali junto com ele, montando os treinamentos, né, dando um espaço que ele merece, mas prescrevendo um treino com mais qualidade. Tudo bom, Yarley? Tudo bom, seu Luiz? Seu Luiz, tudo bem? Prazerzão falar contigo. Eu estou em Brasília, eu falo contigo aqui de Brasília. Legal mesmo, legal te reencontrar. E te reencontrar num momento muito, muito bacana, né? Tu és um grande ídolo da torcida do Internacional, foste importantíssimo nas maiores conquistas do Inter, na Libertadores de 2006, no Campeonato Mundial de 2006. E que legal estar neste momento agora contigo, né? Justo quando o Inter está comemorando os 15 anos da primeira Libertadores da América. E eu quero começar justamente por isso, né? Por isso.
A Duda, na apresentação, te falou um líder de vestiário, né? E eu quero falar exatamente dessa questão de liderança, né? Da tua liderança, mas também na liderança que havia dentro daquele vestiário do Inter de 2006. Eu lembro já de ter escutado tu falar de como era importante os diferentes líderes que tinham dentro daquele vestiário, né? O Fernandão era um tipo de líder, o Tinga, o Klemer, né? O Alex e, obviamente, a tua liderança também. E a gente está no momento de discutir justamente isso, ambiente, vestiário, como é que são as lideranças de vestiário, os ambientes de vestiário. Fala um pouco sobre isso para a gente, sobre essa complemento de lideranças que havia dentro do vestiário do Inter e o quanto isso é importante para o time e quanto foi importante para o Inter naquela ocasião para se tornar pela primeira vez campeão da América em 2006. Sem dúvida, né? A importância de diversas lideranças, né? A gente não pode centralizar a liderança só em uma pessoa, né? Porque fica só aquela maneira de liderar. No nosso caso, a gente tinha várias lideranças com perfis diferentes, né? O Fernandão era nossa estrela, nosso líder maior, porque ele tinha uma maneira de liderar que era aquela liderança da motivação, da inteligência, né? Eu era aquele líder mais de apaziguar, de resolver os problemas do dia a dia ali, né? Eu era o conciliador, né? O Klemer é um líder mais de explosão, um cara que precisava falar grosso, ele ia lá e resolvia. Tinha aquele jeito calmo dele, né? Ia uma formiguinha, resolvia um negocinho aqui, trazia para mim, tem que fazer um negócio ali, a gente tem que... Fernandão, então era aquele cara que está ali, o Alex, cara, o Alex excepcional, o Alex tinha uma tranquilidade, né, sempre pontuava uma coisa muito pertinente, então a gente ia se revezando, discutindo, porque ninguém queria ser mais do que ninguém, isso aí era fundamental naquele grupo, era todo mundo buscando o seu espaço, né, em prol do clube. O clube sempre estava acima de tudo, né? O Esporte Clube Internacional, a gente sabia, naquele momento, a importância de conquistar o título. Era muito importante a Libertadores. A gente nem pensava no Mundial, né? Tanto que a minha vinda para o Internacional, eu acho assim, foi coisa de Deus mesmo, não foi por acaso, porque eu já tinha sido campeão mundial, já conhecia Yokohama, já sabia todo... já tinha toda uma experiência. Então, quando eu chego no Internacional, no clube, né, eu vi um torcedor ele muito carente, ele precisando do título da Libertadores, de um título de expressão, porque eles sempre estavam me falando que na hora de uma discussão com o rival, que ele perdia todas as discussões, né, não tinha mais como falava do tricampeonato, mas o Grêmio sempre pontuava, o gremista sempre pontuava que tinha Libertadores, que tinha Mundial, eu via que eles tinham uma apreensão muito grande, e eu acalmei, disse, calma, nós estamos montando um time forte, vamos trabalhar, que vai dar certo. Então, essas lideranças, a gente tem que salientar a inteligência da hora de montar esse elenco, né, que o Fernando Carvalho ele foi muito inteligente nesse momento de pegar peças-chaves, encaixar um quebra-cabeça ali vitorioso, né, mas salientar que é muito importante você ter várias lideranças para você não ficar refém só de uma maneira de liderar. Você citou lideranças diferentes, mas jogadores, né? Todos jogadores. Aqueles que tinham que botar a chuteira, entrar em campo e passar por cima do adversário. Exatamente. A nossa relação com o dirigente era uma relação de respeito, uma relação muito boa. Eles pontuavam algumas coisas, a gente analisava e dava um feedback em termos termos financeiros, que existiam os bichos, a gente não estava muito preocupado, a gente não tinha isso como prioridade, a nossa prioridade sempre foi a conquista dos títulos, tanto que a gente colocou objetivos para conquistar só se
se fosse campeão. Agora, você falou de algo importante ali, que esse time não tinha vaidade. Você está me falando assim de todos iguais, embora tivesse essas lideranças mais fortes, tinha muito da força do conjunto, né, Yarley? E hoje a gente vê, assim, talvez uma meninada muito apressada, querendo sucesso, querer, talvez, voar com outras asas para mais longe, e de repente a gente está perdendo essa essência, né? De buscar primeiro a conquista, a força do conjunto, esse time andar. E me parece que era também um grande diferencial, além dessa liderança, essa falta de vaidade, essa coisa que vocês falavam, acho que o Tinga falava também, de entrar por um prato de arroz e feijão. Eu acho que hoje em dia a gente fica um pouco distante disso também, você não acha? Você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que o nosso time, ele tinha valores, né? Isso você adquire, não sei se pela formação, por de repente você precisar mais de alguma coisa, de você não ter essas condições todas que eles têm hoje. Mas, assim, acima de tudo, existe o valor. O valor de que o clube está pagando para você e que você tem que dar um retorno. E o retorno não necessariamente é só jogar bem. Em todos os âmbitos, né? No comportamento, na exposição, né? Porque hoje eles estão muito expostos e daqui a pouco eles querem colocar uma situação na frente de outras, né? Eles querem aparecer muito, eles querem ter o protagonismo sem antes conquistar. Daqui a pouco eles se perdem e precisam, de repente, de alguma orientação nesse sentido. E aí acaba o grupo se dispersando um pouco mais fácil, né? Então, as lideranças que tem no grupo tem que fazer o quê? Unir todo mundo em prol de, primeiramente, de objetivo, porque vai ganhar todo mundo. Depois, as redes sociais elas vão bombar com as conquistas. Então, se eles pararem para pensar, tu imagina os 2 títulos que fugiram de dentro do Beira-Rio, a Copa do Brasil e o Brasileirão, isso aqui teria sido uma festa muito grande e tem que se analisar o porquê que escapou, o que foi que faltou, corrigir para o próximo não escapar, e assim sucessivamente. E já escaparam 2. Agora, vamos ver como é que essa liderança resolve esse problema para poder vir essas conquistas, né? Yarley, nesse teu processo de te transformar num treinador de futebol, falou bastante desse time de 2006, sobre os aspectos físico, técnico, tático e mental daquela equipe. Qual desses aspectos tu aproveitarás mais na tua carreira? O que aquele time te deu mais preparando para a carreira de treinador, né? Onde está o elo, onde o Yarley vai usar aquela experiência, em qual daqueles segmentos, ou se todos, enfim. Eu queria, já fazendo essa transição, te ouvir sobre como um ex-jogador que tem sucesso para se transformar num treinador faz essa adaptação do passado, né? Porque se fala muito, os jogadores, ex-treinadores falam muito do que aprenderam na carreira. Qual é a tua grande lição daquele time de 2006? O ex-atleta, ele já parte na frente dos acadêmicos, né? Só que o acadêmico, o que é que ele faz? Ele jamais, né? Ele vai fracionar esses 3 princípios aí, né? A gente não pode separá-los, tem que estar todos os 4 juntos, né? O físico, o técnico, o tático e o psicológico. Isso aí, tu não pode trabalhar só o psicológico, esquecer o tático, não pode só trabalhar o tático, esquecer o físico, né? Isso tudo aí aliado a uma gestão, a uma experiência que tu teve de prévia, né? De muita coisa, de bagagem que tu já aprendeu ali no decorrer da tua carreira, se tu souber fazer essa gestão, tu já tem muito embasamento ali nas tuas mãos. E aí tu tem que saber transmitir isso para o teu grupo. Se tu souber, isso aí é a chave, né? Eu, particularmente, em todos os clubes que eu passei, eu fui capitão, eu fui líder e fui campeão, praticamente quase todos.
Então, eu já tenho mais ou menos uma noção dessa gestão de grupo, de entrar no vestiário. Eu entrava no vestiário e eu já via o ambiente, eu já identificava ali se tinha algum problema, não tinha, se tinha acontecido alguma coisa, não tinha. Eu olhava para o meu companheiro, já sabia se ele estava bem ou não estava, se aquele estava feliz ou não, se ele estava com algum problema, porque de tanto tu conviver ali no dia a dia com ele, tu vai identificando e vai fazendo as leituras de cada companheiro. Isso é o líder, ele tem que saber fazer isso. E aí eu já chegava, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Não, é porque eu estou com um problema assim. Não, é que fulano não toca a bola para mim. Não, é que o Abel não me coloca. Não, é que, não sei, cara. Cara, tapa. E aí tu vai dizer, calma, vamos resolver, vamos e conversava aqui, vai ali. E assim tu vai resolvendo. E porque os caras que não estão jogando é aquele que tu tem que dar mais atenção. E aí eu vou ter que usar tudo isso na hora da gestão do meu grupo. E Arley, aproveitando essa questão de vestiário, né? Tu fizeste uma referência que tu ganhaste em muitos clubes. Mas, além disso, tu tem experiências de vestiário na Espanha, num vestiário pesadíssimo do Real Madrid, num vestiário pesadíssimo do Boca Juniors, teve uma experiência também no México. E eu te pergunto, existe uma diferença entre os vestiários brasileiros e os vestiários espanhóis, ou no caso de língua espanhola? Qual é a diferença? Tem ou é tudo igual? O vestiário no mundo inteiro do futebol são todos iguais? Ou tem isso? Nos conta eu tenho essa curiosidade. É bacana, é bacana. E obrigado pela pergunta, que é uma pergunta bem, bem interessante, porque os vestiários, eles são diferentes, né? Cada um tem o seu clima, né? Então, é importante porque você tem um vestiário mais tranquilo, tem um vestiário mais bagunceiro, tem um vestiário mais alegre, tem um vestiário mais concentrado, tem um vestiário que existe dependendo do perfil do treinador, existe umas situações. O treinador não gosta de barulho, outro treinador... Chega o treinador e se ele vê o vestiário tranquilo, ele quer que esteja todo mundo feliz, contente. Tem um que bota música, né? Tem a parte mais espiritual, a parte evangélica, a parte católica. E eu, em todos os vestiários, eu levava caixinha de som. Eu controlava o som. E aí eu fazia a gestão. Música agora é de fulano. Pau, botava música. Eu tinha todas as músicas, tinha 100 mil músicas. As mais atuais. A música evangélica, colocava. Pagode, funk. E aí tu ia, movimentando o vestiário, estava todo mundo contente, todo mundo... Porque, às vezes, eu chegava no vestiário, eu cheguei no clube, e aí eu ia comendo pelas beiradas. Eu não chegava chegando. Eu já chegava com status de, não, Yarley e tal, mas eu ia encontrando o meu espaço. Eu tinha um espaço, eu ia convencendo eles. Cara, quem sabe a gente não bota uma música tal? Quem sabe a gente não faz isso? Quem sabe a gente não faz uma reza antes? Antes de sair para o vestiário, eu dava sugestão. Quem sabe a gente não se reúne aqui e dá um grito de guerra? Lá no campo. Ei, galera, quem sabe a gente não se reúne antes e pontua algumas coisas que a gente achar pertinente? E aí, não, é bom não. Também não ia, não acontecia. Mas, assim, eu tinha uma empatia, só que eu identificava se aquele vestiário era vencedor ou não. De que maneira? Se tivesse muito, né? De que maneira, Yarley? Se ele tivesse muito disperso, cada qual na sua, cada qual querendo fazer a sua coisa, cada qual jogando, sem discutindo coisas do tática, do futebol, eu já ia dizendo, aqui não tá legal. Aí eu chegava, gente, não tá legal. Aí eu já colocava uma pitada aqui, dava uma pitada ali, já alguém que não tivesse bem na partida, eu ia lá, cara, tá acontecendo assim, vamos melhor aqui, toca a bola mais rápido, não prende tanta bola. E aí tu vai conquistando, como também tu identifica o cara que não quer nada com nada. Tu tenta
de todas as maneiras, trazer ele para ti, trazer ele para o grupo, tal, mas se não tem como, tem que cortar, tem que tentar tirar. É um problema já técnico, um problema da diretoria, é um problema delicado, mas tem que ser feito. Então, isso é ali no dia a dia, tu vai identificando todas essas coisas. Eu ia comentar antes, tu passou, nesses vestiários todos que o Norton comentou, tu tivesse, se considerar Real Madrid, Boca e Inter, tu passou por Muricy, Abel, acho que pegou um pedaço do Tite também, né? Vicente Del Bosque, Vicente Del Carlos Bosque, Bianchi. Carlos Bianchi no Boca. Quer dizer, é uma escola. Mas eu te escutando falar aqui, a gente vê a importância da liderança e quanta tensão ou quanto conflito que vocês iam administrando no dia a dia. Mas eu vejo tu falar assim, eu chegava e dizia, a gente tenta trazer para o grupo, porque o Fernandão, porque o Tinga. Onde é que está o papel? Porque a gente tem a impressão que um clube de futebol é uma organização, é uma instituição. E a gente imagina que ali tem um grande líder. Grande líder que tem que trazer que tem que reunir todo esse grupo de profissionais que são jogadores Sim. de futebol e dizer, olha, o nosso clube é isso, o nosso projeto é esse, a gente quer isso, e esse cara tem que inspirar todo mundo, criar condições, né, criar um clima de comportamento bacana para que tenham resultados, né? E em nenhuma das tuas falas, eu assim, o dirigente, o executivo, o papel do treinador, né? Sim. Parece que esses caras não trabalham tão bem a liderança assim quanto vocês, jogadores, na união que vocês têm e na parceria que vocês têm. Ganhar isso que eu estou falando faz sentido, né? Pode estar faltando liderança dos nossos dirigentes, dos nossos executivos, eles não conseguem exercer essa liderança da maneira que eu imagino que deveriam exercer, não é tão importante, enfim. Comenta um pouco, não sei se essa figura existe, se está faltando. Não, Luiz, assim, é que ali ele não entra, tá? Ali é onde nós estamos comentando, ainda não chegou na esfera dele. Porque ali, onde nós estamos comentando de vestiário, desse dia a dia, dessas ações, ainda vem o treinador. Daí, passa para o treinador, e do treinador vem o dirigente. A liderança do dirigente está em um outro patamar, em um outro escalão. Tá? A gestão, antes de chegar no dirigente, vem o do treinador. O que é a liderança do treinador? Aí o treinador vai pegar tudo isso que a gente fez, essa gestão, ele vai identificar como boa, que precisa melhorar, ele vai identificar se nós todos estão falando a mesma língua, na hora do treinamento, na hora da motivação para treinar, na hora de execução do treino. Aí eles vão dizer, ei, fulano, ciclano, o que está acontecendo aqui? Esse não está treinando bem, não está motivado, que ele está dando um chute no outro, está fazendo falta. Aí ele começa a pontuar algumas coisas. O papel dos líderes de vestiário é fazer com que esse grupo tenha harmonia para escutar o treinador e executar no campo. Aí entra o treinador. Aí o treinador vai dizendo, vai jogar ciclano, vai jogar fulano, vai jogar esse. E os que estão jogando, eles têm que estar motivados ao máximo. Os que não estão jogando, o treinador vai motivar, os líderes vêm por trás, dá suporte para dizer, cara, já vai chegar a tua vez, vamos lá. E aí vem os dirigentes e vai cobrar da gente resultado. Tô gostando, mas o Abel, o resultado tal, temos que ganhar, tá muito bem, eu vou elogiar esse, eu vou cobrar disso, eu estou cobrando dos líderes alguma postura, temos que buscar o objetivo, que é se classificar, temos isso, aí os degraus eles vão aparecendo, mas o dirigente, ele não necessariamente, ele vai entrar naquela questão específica ali do dia a dia, né? A não ser que a gente chegue e leve um problema para eles.
Acontece. Mas eu me refiro, assim, Ari, do dirigente que inspira também, porque o papel de um líder é inspirar, é conduzir um grupo para atingir uma meta, né? Até por isso é o nome o líder, né? O líder a gente segue, né? Então, existe um líder dentro do vestiário que não é jogador. Ele é o vice-presidente de futebol, ele é o executivo de futebol, né? E me parece que essa postura é mais de cobrança, né? Mais de cobrança e não de inspiração. Nós precisamos ele até pode ter uma fala de motivação na hora ali, antes de entrar para o jogo. Mas, assim, não necessariamente ele está no nosso dia a dia de treino, ele vai estar ali, pode estar numa concentração, reunir a gente e vai ter uma palavra de motivação. Mas, assim, as coisas que eu pontuei é muito, muito do dia a dia mesmo, do treino. E o dirigente, ele tem uma motivação de tu buscar um objetivo. Antes de um jogo, numa concentração. Às vezes ele vai ali no treinamento, ele conversa com um, com o outro, mostra o apoio dele, né? Tem dirigente. A gente tinha muitos dirigentes que fazia isso. Mas, assim, as coisas que eu pontuei aí era do grupo mesmo, bem específico mesmo, daquele grupo nosso fechado, ali, dos problemas do dia a dia, que é o que eu tenho mais, assim, propriedade para falar. E, Arley, sobre essa questão da propriedade para falar, e esse teu projeto de ser treinador, hoje no Brasil tem duas discussões bem claras nessa questão do futebol jogado. Uma é a questão de ter ou não a bola, de ser um futebol de time reativo, propositivo. E a outra questão é uma polêmica sobre treinadores brasileiros versus treinadores de fora do país. Como o Yarley se posiciona sobre esses dois assuntos? O Yarley, treinador, vai propor times reativos ou propositivos? Cuidado, porque o Norton tem importância, em especial em algum clube de futebol, e ele está querendo saber se ele vai te contratar no futuro ou não. Eu sei o jeito que ele gosta. Sim. O Norton... Contrata! Sem dúvida, mas sempre estaria aqui. Está de olho, já está de olho. Entrevista para o futuro. Viu, Norton? É muito importante o treinador ele não esquecer de uma coisa que eu prezo muito e acho muito importante, que é a cultura do clube. O modelo de jogo, ele tem que ir atrelado à cultura do clube. Eu não posso ser muito radical de chegar num clube e querer implantar as minhas ideias se naquele ambiente ali é muito diferente do que esse meu modelo está montado. Eu posso até, num futuro, implantar algumas coisas em prol da melhoria, mas nunca tentando mudar a cultura do clube. Né? Então, em relação aos jogadores, Yarley, também nessa mesma linha, se fala muito sobre jogadores com capacidade para determinadas funções ou não. Tu também levaria isso em consideração também? É a mesma coisa. Eu tenho que ter esse mesmo pensamento. Né? Eu sempre preservei que o clube ele teria, né, que contratar jogadores com os perfis para a maneira que eu tenho no clube, para a maneira, com princípios que eu tenho no clube, com coragem. O jogador para jogar no Internacional, vamos falar de Internacional que aqui, Grêmio, os clubes aqui do Sul, eles tem que ter um jogador que tem muita coragem, jogadores que tenham personalidade, jogadores que... porque a cobrança ela é muito grande. Né? Então, se você contrata um jogador que tem um perfil muito tímido, ele não vai funcionar. Né? E os modelos de jogo para ser implantado nesses clubes tem que ser uns modelos propositivos, são modelos que tu tenha que tu tenha imposição ao adversário. Tu tem que se impor ao adversário. Estratégia é uma coisa diferente. Eu vou baixar minhas linhas porque o adversário e vou utilizar. Não tem problema. Uma coisa é tu transformar a tua cultura só nisso, que não é verdade.
O Inter, ele, e muitas vezes, ele é um time que ele sempre se impôs em qualquer estádio que ele vá, um futebol para frente, um futebol alegre, um futebol que sem medo de jogar. Agora, um futebol moderno, tu pode agregar ao modelo do Internacional, compactação, tu pode melhorar na parte de pressão alta, tu pode melhorar nas tuas transições, porque o futebol moderno ele está aí para a gente explorar, não para a gente copiar clubes que estão fazendo aí. O erro, eu acho que de alguns treinadores é tentar copiar coisas que não se encaixa no modelo, na cultura de onde ele está inserido. Não encaixa ali. Então, a gente não pode esquecer isso, a cultura do clube. E essa questão, sobre a questão da diferença de treinadores nacionais, brasileiros e os de fora, né? Como o Yarley hoje analisa essa situação? Por eu já conhecer jogo de posição, já ter jogado, já ter me relacionado com muitos treinadores, né? Já não é para mim, desde 95 que eu mexo com tática, que eu já joguei em vários modelos e tal, que eu disse assim, que eu rezei muito e achei uma das maiores benefícios para o futebol brasileiro foi a vinda dos estrangeiros, a vinda do Jesus, né? O Jesus pegou, porque aqui a gente tinha umas crenças muito limitantes, né? De que não pode jogar fulano com ciclano, nem ciclano, que eles são meias, quem é que vai marcar? Quem é que vai defender? Não, tem que... Então, cara, Jesus chegou, né? Para você ver como a importância do Jesus para a última fala que eu falei de cultura, ele não aplicou o jogo de posição como o sucessor dele, o Domenech. O Domenech quis implantar. O que foi e o Jesus hoje no Benfica joga no jogo de posição. O Jesus pegou três, quatro conceitos, aplicou ao grupo do Flamengo, não limitou de maneira nenhuma os posicionamentos, só ajustou um pouco da pressão alta, da transição um pouco mais rápida, num jogo de progressão, num jogo não tão circulado, um jogo mais vertical, como é o Liverpool, como esses times. E por quê? Porque as peças que ele tinha era muito benéfico para esse tipo de modelo. E aí deu no que deu, e como está dando. E como o Renato está dando certo, porque o Renato também é um cara que não se apega muito a um modelo específico, tem que ser desse jeito. Não. Então, é muito importante e foi muito benéfico a vinda deles, porque clareou um pouco a mente dos treinadores brasileiros. De, não, tem que jogar com um 5 fixo aqui, um marcador forte, com 2 zagueiros de marcação alto, forte, e tem que dar o chutão, o goleiro não pode, não, tem que pegar a bola, botar aqui e chutar lá na frente. E aí tá quebrando esses paradigmas todos. Agora, Yarley, essas constantes trocas de treinador que acabam acontecendo, o quanto prejudica o trabalho de um time e dos jogadores? Como é que vocês sentem essas trocas? Isso é a pior coisa para um grupo. É a pior coisa que pode acontecer se a gestão soubesse disso, essas trocas. Porque, claro, eles querem resultado. E o resultado hoje, do jeito que está o futebol, ele não vem por acaso. Ele não vem de qualquer jeito, né? Mas, assim, existe uma cobrança e, às vezes, o cara fica numa situação, né? A cobrança é muito forte, assim, não, vou ceder para dar uma amenizada e eu ganhar tempo. Mas, assim, não tem nada de benéfico, né? Por quê? Porque tu imagina um grupo que joga de uma maneira, depois vem outro treinador, joga de outro, depois vem outro, joga de outro. Então, imagina a cabecinha do grupo, né? Cara,
que é que eu tenho que fazer? Eu marco lá em cima ou marco aqui embaixo? Vai chegar um momento que ele vai na intuição de tanta coisa que tem na cabeça. Mas, assim, é muito importante que se tenha convicção na hora de contratar. Por que contratar esse treinador? Ele encaixa no nosso perfil, né, na nossa maneira de jogar, dá apoio para ele, dá tempo para o trabalho, aguentar ali no peito, que ao longo prazo vai dar resultado, não tem como não dar. Yarley, essa questão que tu falou agora dos jogadores, me fez lembrar de uma questão, também nessa questão, né, dos países em que tu jogaste, e sobre a questão de serem os jogadores brasileiros menos táticos que os jogadores europeus, por exemplo, ou os próprios jogadores argentinos. Isso é fato? Tu consideras isso? E o que precisa ser feito para modificar isso? Ou não? Ou tu pensas que o futebol brasileiro, pelo seu talento, ele tem que ser valorizado pelo seu talento e não pela questão tática? Isso é uma discussão muito boa, porque assim, eu tenho um pensamento de que a gente não pode, de maneira nenhuma, limitar os nossos jogadores, a nossa característica de jogar brasileira, desse jogo alegre, desse jogo criativo, né? E não é que o jogador brasileiro ele seja menos tático do que o outro. Ele só vai levar um pouquinho mais de tempo para se adaptar a um modelo de jogo específico que ele ainda não jogou, né? Então, por que os europeus eles gostam muito dos atacantes brasileiros? Porque eles não têm lá essa criatividade que nós temos. E por isso que eles contratam. E hoje está se contratando zagueiro, né? Então, não é uma questão nossa que nós não entendemos de tática, é uma questão só que anteriormente como é que esse jogador se comportava. Aí por isso que eu digo, eu estou levando para o Real Madrid o Vinícius Júnior, mas eu quero que o Vinícius Júnior faça o que ele fazia no Flamengo, que vá para cima, que seja alegre, que seja feliz, e ele vai render lá. Vai demorar um pouquinho para quê? Se adaptar à cultura, se adaptar, né, ali ao ambiente, que é um ambiente novo, um ambiente completamente diferente, a relação com os jogadores do lado, que a gente às vezes deixa de lado. Fulano não está jogando bem. Mas para ele jogar bem, ele precisa das relações, né? As relações próximas dele ali, no setor dele, quem são? Porque às vezes o treinador ele tem que identificar, não, fulano é melhor com ciclano e ciclano. E ele rende mais com esse e com aquele. Com o perfil desse, com o perfil daquele. Então, essa gestão, às vezes, passa desapercebida, porque muitas vezes a gente quer que o cara entre lá, já jogue e faça o que ele vinha fazendo anteriormente. E, às vezes, tem muitas coisas em jogo, né? Tem muitas coisas que passam desapercebido. Mas, assim, o jogador brasileiro, ele tem uma maneira de jogar, podar ele, a gente tem que tentar inserir ele no modelo que ele aflore tudo que é aquilo que ele sabe. Né? Eu acho que um cara que tem uma compreensão disso muito interessante é o Guardiola. Né? O Guardiola ele tem uma frase que ele disse, não lembro aonde, mas eu li em algum lugar, que ele falou que não estava lidando com jogadores, que ele estava lidando com pessoas. Sim. E pessoas têm medo, se preocupam, não querem falhar, têm medo de falhar. E isso, tudo que vocês estavam falando aqui recentemente, o cara quando vai para um outro país, para uma outra cultura, para um outro ambiente, para um clube, uma marca fantástica, como o Real Madrid, por exemplo, né? Ou então quando quando chega um treinador novo no clube, como tu disse, muda completamente a maneira de jogar, e o cara não está habituado a jogar daquele jeito, então ele tem medo de errar e de não servir mais ao clube, né? Então, assim, eu acho essa postura do Guardiola muito interessante, porque ela remete a um cara que tem uma compreensão disso, ele sabe se comunicar para isso, ele entende o momento de cada jogador e ele consegue ser um daqueles líderes que eu falei, né? Que não é jogador, mas é um treinador que consegue compreender, passar confiança, entender o momento certo para cada um, né? É fundamental. Muitas vezes a gente esquece que o jogador não é uma máquina, é pessoa. Exato. Como a gente.
é pessoa como a gente. Ele tem medo, ele tem receio. Né? O simples fato de pegar um menino como o Vinícius Júnior, na idade que saiu do Rio de Janeiro, né? E ir para morar em Madrid, jogar num clube como o Real, esse cara não era só a questão da bola, não. Ele tinha medo de se mudar para lá. Tinha medo de ficar sozinho lá, de não conseguir entender o espanhol falar. Quer dizer, ele tinha um monte de medos, né, para render a bola que ele tem. Ou seja, assim, o ambiente é muito complexo e é por isso que a gente sempre disse, é gestão de pessoas. Não é só gestão de jogadores, é entender gente, gerir pessoas, saber o lado psicológico de cada um. Quando tu compreende tudo isso de uma determinada maneira e tu tem um vestiário com jogadores capazes de entender isso. Relação humanas, né? Com a liderança que você comentou, principalmente no Inter do teu tempo, cara, não tem como não ser um vestiário vencedor. Né? Isso tudo é que contribui para uma equipe ter sucesso. E às vezes o cara cobra só do cara que, olha, o cara hoje não está correndo tanto, ele está errando o passe, ele não está sabendo fazer isso ou fazer aquilo. Né? O Guardiola é referência, né, assim, para a gente que está começando, a gente, né, uma referência, a gente, acho que todos os recém-treinadores estudam o Guardiola, né, claro que nem sempre a gente vai poder implantar tudo que a gente vê dele, né, mas algumas coisas que são importantes, a gente tem que saber filtrar e tem que tirar proveito, sugar ali, né, e aproveitar, porque é uma referência. Curiosamente, Luiz, curiosamente, o Guardiola tem um elenco de 6,5 bilhões de reais, o elenco mais caro do mundo, né? Então, nem todo mundo, né, Arley, tem um potencial. Tem uma diferença, né? Mas sem dúvida é um gênio, né? É um talento. Ele até comenta, né? Ele até comenta que, tudo que eu estou falando para vocês, né? Isso aí não se aplica em muito canto, não, porque aqui eu tenho dinheiro. E é caro para montar um time como eu monto. Eu escolho o melhor jogador que se adapta da minha maneira de jogar, mando contratar, o cara vem. Mas, eu escutei um cara dizer que se desse um orçamento grande para ele, ele faria o time jogar bonito e não perderia para ninguém. Mas esse cara tomou 4 faz pouco tempo. Né? Dinheiro não é tudo. Tem os fanfarrão também, né? O futebol é muito mais do que isso. Talvez tivesse que ter um jogo do Inter contra o Manchester City, porque o Barcelona era imbatível, perdeu. Teve um clube aqui que parecia ser imbatível, também perdeu. Ele não contava, né, com um elenco, né? Agora, qual é o time ideal para o professor Yarley? O meu time ideal? Tu tem jogadores assim que hoje, por exemplo, você diria, eu queria esse time. Diz alguns jogadores aí, você já pensou nisso? Demais. Por exemplo, se a gente... Assim, quando eu cheguei na base do Internacional, foi até uma curiosidade, a gente tinha umas reuniões de metodologia, né? E aí eu disse assim, gente, reunião de metodologia. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar o nosso time que venceu o Barcelona, porque a gente já tem a nossa metodologia ali. A gente já tem a nossa maneira de jogar, né? Ninguém ganha do Barcelona de qualquer jeito. E como foi que a gente ganhou? Vamos esmiuçar isso aqui. Quem é que estava na lateral? Qual era o perfil do cara que estava na lateral? A nossa zaga. Como é que ela se comportava? O nosso goleiro. Como é ele? O nosso líder máximo, Fernandão, como ele era? Vamos tentar, isso aí é o ideal para nós. Vamos tentar aliado a quê? Em reverência do Pato, moleque ali, com um jogador que pensava ali como Yarley, um jogador de marcação mais em posição, Edinho. A gente tinha o Wellington Monteiro, que era um cara mais técnico, tático ali. Então, vamos. É esse time que a gente tem que colocar no papel e tentar formar jogadores dentro desse modelo. Né? Esse é o modelo ideal para mim, porque eu venci um todo-poderoso e bem, jogando de igual para igual, jogando futebol. Não era... Aí, claro, depois veio o Yarley estrategista, que segurou ali, porque sabemos das nossas limitações, sabemos do potencial do adversário, Deco, Ronaldinho, aqueles caras, toda hora que eles pegam na bola, era perigo. Então, vou segurar aqui, vou deixar o tempo passar, não deixa esses caras com a bola.
É tanto que um fato muito importante foi o fato do Fernandão sair machucado, porque estrategicamente, taticamente, ele fez uma marcação no moto. E ele não estava acostumado a correr atrás de ninguém, ele era um cara mais de posicionar, ficar mais posicionado. E naquele jogo ele se doou muito. Agora você falou, desculpa, Norton, é só para pegar o gancho. Você falou. Eu também tenho um gancho. Que o Inter venceu o Barcelona. Agora, você também já tinha vivido uma experiência anterior de viver e de vencer um outro favorito, que era o Milan. Aí, jogando pelo Boca Juniors, você foi campeão mundial. Isso também te trouxe uma experiência importante para esse jogo que você está falando aí do Barcelona? E muito. Como eu citei antes, a minha vida por Internacional não foi por acaso, né? Ser campeão com o Internacional e da maneira que a gente foi, não foi por acaso. Eu já tinha enfrentado até o Barcelona dentro do Camp Nou, com o Boca Juniors. Muitos jogadores ali que eu joguei contra, eu já tinha enfrentado eles, porque a gente foi campeão em cima do Milan do Kaká, o maior Milan de todos os tempos, com o Kaká, com o Seedorf, com o Rui Costa, Gattuso, Pirlo, Maldini, Costa Curta, Shevchenko, Thomasson, Inzaghi, Ambrosini, era um time... É uma seleção. Era uma seleção. E estrategicamente o Bianchi montou um time nosso para guerrear, nós jogamos de igual para igual, marcamos muito esse time, fomos para os pênaltis e ganhamos, empatamos de 1-1. E aí, claro, vem todo um aprendizado, e no momento de montar essa maneira de jogar do Barcelona, essa estratégia de segurar a bola, na hora dessa construção, tudo isso vem, a experiência é fundamental. E Ali, a minha pergunta era, agora tu falou de novo sobre a questão de segurar a bola. Aquele momento de segurar a bola, aquilo foi algo que tu combinou com alguém ou tu fez intuitivamente e os outros jogadores perceberam ou já tinha algo combinado? Como foi aquele momento? Já era uma característica minha, eu já tinha até feito isso em alguns jogos de gauchão, de Brasileirão, e os meninos já sabiam dessa minha característica e já diziam, segura a bola, toma. Só que naquele jogo ali não tinha nada programado, eu tinha apenas combinado, olha aí, para você ver que tudo que eu faço é combinado, eu já tinha combinado com o Abelão, e se eu podia fazer, com 30 minutos do segundo tempo, né, eu prender a bola para a gente levar para os pênaltis. Se está 0-0, está 0-0. Não, se a gente está perdendo, não, vamos para cima dele e tentar empatar. Mas se a gente está empatando 0-0, ou quem é o Colorado que não assina aí ir para os pênaltis com o Barcelona? Todo mundo, nós assinaríamos, né? Mas assim, por respeito ao adversário, mas assim, na hora certa, perfeito. Eu olhei para o Abel, se você olhar o vídeo, o jogo ali no segundo tempo, você vai ver que eu faço assim com o Abel. O Abel, foi o Abel me lembrando, agora, prende a bola. Falei, tá certo, pode deixar. Você vê que eu não fiz nada assim, o Yarley é que não sei o quê. Não, tudo que a gente faz dentro de campo é combinado, existe um respeito, né? Inclusive, eu lanço um livro no final do ano, nos 15 anos do Mundial, eu lanço um livro que ele é um diário do Mundial, fala só sobre o Mundial. E tem um momento lá que a gente vai no quarto do Abel, discutir algumas situações de jogo. Depois o Abel disse, vamos para o campo e vamos lá executar. Quem foi no quarto do Abel? Quem foi? Nos conta quem foi. Isso vai ter que ser no livro. Isso vai ter que... Yarley marqueteiro! Muito bom! E não vai ganhar o livro, vai ter que comprar o livro. Né? Tem que comprar para ajudar, né, a família. Muito bom, essa foi muito boa. Sensacional! O Yarley, tu está usando muita palavra aí, estratégia, que é uma palavra que eu adoro. Sim. E uso na minha vida empresarial aí toda. E tu sempre foi... Essa é a visão que eu tenho. Tu pode me dizer, não, Luiz, tu está completamente errado. Né? Para mim, tu sempre foi um cara que tivesse muita confiança em ti e foi um estrategista também. Sim. Né? Tu estava no Real Madrid,
Pô, e quem é que não sonha, jovem, estar no Real Madrid? E eu tenho a impressão que naquela ocasião tu não estava sendo muito aproveitado no Real Madrid, tinha uma questão de legislação, alguma coisa que tinha que ter um visto especial, ou mais de 5 anos, não sei o quê, não sei qual é o detalhe que tu não estava... E aí o governo mudou para 3 anos. Lá eram 5, mudou para 3 anos, ou era 3, aí mudou para 5 anos, o visto para se naturalizar. Mas aí sim, mas aí o que fez o Yarley, confiante? Chegou para o Real Madrid e disse assim, me empresta, eu vou jogar no Ceará. Quer dizer, está no Real Madrid e disse assim, eu quero jogar no Ceará. Eu vou jogar no Ceará porque tu te sentia um cara pronto para estourar na carreira, estava preparado para isso. Exatamente. E foi para o Ceará por conta disso. Quer dizer, trocou o Real Madrid para o Ceará por conta disso. Acho que a ida para o Paysandu também foi estratégica. Para jogar Libertadores da América, jogar a primeira divisão. Depois a ida para o Inter, né? Isso tudo que tu contou no começo do programa, do Inter querer muito uma Libertadores e estar preparado para vencer uma Libertadores, está maduro, né? Então tem muita coisa de estratégia na tua carreira. Quer dizer, a importância de pensar estrategicamente, e aí não se fala nem de grupo, é o eu, né? A tua estratégia para tu vencer, significa como tu venceste. Pensou sempre de maneira estratégica. E eu tenho certeza que tu está pensando agora também de forma estratégica, para daqui a pouco nós enxergarmos e vermos ali um grande treinador que vai ser o Pedro Yarley, né? Tenho certeza que tu está levando a vida desta maneira, exatamente agora. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental você trabalhar por algo maior, assim, também, né? Assim, na minha vinda para o Internacional, eu estava no México e tinha recém conquistado um título, porque foi um título por Dourados, se manter em primeira divisão lá, com um gol meu no último jogo, né? Existia a possibilidade de renovar o contrato por mais 3 anos, e com valores que era o dobro do Internacional. Então a gente tem que entender, assim, o futebol ele é muito rápido, e eu acho que também o que pegou muito para mim foi a conversa com o Fernando Carvalho, ele ter as coisas muito claras ali para mim, como ele passou, o elenco, quando ele me falou das peças, ele disse, tá pronto para vencer. Esse time aí, a gente precisa de um jogador dessas duas características para compor ali o elenco. E isso aí, a ida para o Paysandu foi também a Libertadores, né? Porque aí ele abria a porta também de Sul-América, tal. Claro que eu nunca esperava que o Boca fosse se interessar, mas a partida que eu joguei tudo que eu tinha contra o Boca dentro da Bombonera, e fui presenteado com um gol lá, que abria as portas para o Boca Juniors. Então, assim, foram tudo decisões assertivas com um propósito de conquistar, nunca assim, o dinheiro na frente, né, ganância, e aí eu fui sendo presenteado aí por Deus, né? Não, Luiz, eu só queria fazer uma pergunta em cima da estratégia agora, sobre a questão da carreira de treinador. Na tua estratégia, né, tu tivesse uma experiência na base, tem todo esse conhecimento, tu, depois de concluir o curso e lançar o livro, tem uma limitação de série para o Yarley começar, A, B, C, D, categoria de base em algum clube, ou na tua estratégia todas são possibilidades? Como tu pensas essa tua arrancada na carreira dentro dessa tua estratégia tão bem focada e demonstrada aí ao longo do programa? A gente, assim, não existe nada assim ideal. O importante é que eu possa pegar essa minha maneira de jogar, esse meu modelo, eu tenha a capacidade de colocar ele em ação em um clube que me dê essas condições, né? Não necessariamente tem que ser primeira divisão, eu não tenho uma categoria e nenhuma... a gente só tem que ver as condições que eu tenho para me poder trabalhar. Eu acho que é importante para um treinador, e principalmente esse meu primeiro time, estrategicamente, ele tem que me dar uma condição
para que eu, quando eu me lançar, porque vai ser uma notícia, não, o Yarley é o treinador, assumiu o time tal. Esse time tal, se ele não me der as condições para me desenvolver, é como eu retroceder. Então, eu tenho que ter muito cuidado para... Não necessariamente tem que ser time profissional, pode ser um sub-20 de um time X, ou um time de transição, ou uma terceira divisão. Vai depender justamente do que a gente está falando aqui, uma estratégia, o pensamento do clube, o objetivo do clube, né, para que esse meu primeiro seja uma sequência, ele me dê possibilidade de avançar, já que eu estou iniciando. Você, voltando aí à questão da estratégia, tu citou de novo, vai depender da estratégia do clube, citou o Fernando Carvalho, quando ele te deixou claro, né, o que o Inter pretendia naquele ano. É comum, né, os dirigentes levarem a estratégia de clube para conhecimento dos jogadores. Jogadores são profissionais, funcionários do clube, a exemplo de tantos outros. Se pegar o caso do Internacional, ele tem 40 jogadores e 400 funcionários que não jogam bola. E todos têm que conhecer a estratégia. E, no meu entendimento, os jogadores também têm que conhecer a estratégia do clube e têm que conhecer o clube que eles estão jogando. Muitos não conhecem a dimensão e o tamanho do clube onde eles jogam. Uma coisa que eu sempre defendi, olha, uma das coisas que o jogador tem que fazer é passar pelos determinados departamentos, conhecer o museu do clube. Lá no Boca Juniors, eu sou capaz de apostar aqui contigo, eu não sei, mas aposto. Uma das primeiras coisas que tu fez foi conhecer o museu do Boca. Porque isso é padrão lá não sei se na Argentina, mas no Boca é. Quer dizer, conhecer o clube, conhecer a história, conhecer os valores, conhecer a cultura, conhecer a torcida, para lidar com eles, se comunicar com o clube, com a sua torcida, da maneira que eles gostariam de ouvir, né? Aquele novo ídolo, aquele novo jogador que está chegando. Né? E não é comum, pode me dizer se algum lugar foi assim, né? Se levar a estratégia clara de clube para dentro do vestiário também, né? E o conhecimento de clube para dentro do vestiário. Eu acho que não é comum no futebol brasileiro. Uma coisa que me aconteceu que foi muito importante na minha carreira foi no momento que eu retorno da Espanha, e eu estou no Ceará, e antes de eu me apresentar, eu fiquei numa ala lá de cadeiras, né, juntamente com os dirigentes, e a gente foi assistir um jogo. E aí eu fiquei observando o comportamento dos torcedores. Eu falei, cara, eu não acreditava que eles se comportavam daquele jeito. A gente que é jogador, a gente é torcedor mesmo do seu time. E aí aquilo ali me marcou muito, porque era torcedor, ele sofrendo, chorando, xingando. Era um comportamento que eu disse assim, cara, o cara vai infartar. E aí depois na sequência, eu comecei a pesquisar, a perguntar, a conversar com eles e tal, e isso é generalizado, a maioria ele é assim, né? Não, eu não trabalho no outro dia se o time perde, eu discuto, a minha família não me aguenta mais, eu fico antissocial, eu discuto com minha família, aí eu comecei a entender assim, cara, nós temos que deixar tudo em campo para esse pessoal. Eu vou sair carregado de campo. Não tem um minuto que eu pare de correr. Isso aí foi muito importante para mim na minha carreira. E aí eu fiz isso até o último dia de eu encerrar minha carreira. Né? Às vezes eu identificava que não estava o dia, não estava tão bom, a técnica não estava fluindo, por itens motivos, situação de campo, chuva, não sei o quê, mas ia na vontade. Eu compensava com a vontade que eu ainda saía aplaudido. E eu aplaudo de novo, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, eu quero mais Yarley por aí. E não é por nada que nós, torcedores, temos aqui, e guardamos com carinho o que o Yarley fez, por exemplo, pelo meu Internacional. Vou falar aqui agora como torcedora, porque você está falando de mim. Você está falando aqui, de pessoas que trabalham aqui também, Norton, Luiz Henrique, Zé Pedro. Somos nós. Então, assim, a gente não tem como ficar tão orgulhoso aí de ti, viu, Yarley? Porque esse teu depoimento, ele realmente é muito legal.
porque você pensando em torcida, o quanto a gente é apaixonado realmente por um clube, eu só posso te aplaudir mesmo. Assim. Não é por nada que eu tenho isso aqui na minha casa. E outra coisa que eu não entendo é como é que o jogador ele pode recusar uma foto, não dar um autógrafo. Isso aí nunca me entrou na cabeça. Cara, o torcedor, ele é a oportunidade dele ali. Quando é que ele vai te ver de novo? A oportunidade dele ter ali naquele momento. Tu pode estar jantando, almoçando, eu falava isso no grupo. Meu, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, porque o torcedor é que paga teu salário. Tu não sabe se aquele cara não é um cara que tem uma cadeira ali, que paga todo dia pro clube. Claro, tu tem que ter uma inteligência emocional para tu gerenciar aquele momento. Pô, hora do meu almoço. Tu vai lá, por favor, só um minuto, tu deixa eu terminar de almoçar e eu te atendo aí, tu espera. Se tu não puder, tira agora. Eu já fiz isso. E o cara, não, termina aí, eu espero aqui. Eu terminava, tal, ia lá, atendia. Normalmente eu já atendia. Eu parava e já atendia, já tirava uma foto, assinava. E isso, cara, eu tinha como algo que eu não permitia. Eu já cheguei a xingar muito, a xingar até o Ronaldo Fenômeno. Um dia que a gente estava no aeroporto, que ele disse que não ia dar, eu disse, vai dar. Peraí que eu vou chamar ele ali. Ei, cara, vem aqui. Tira foto com a menina aqui. Não, cara, eu já tô... E, Ronaldo, vem. Aí, não, tá bom, tirava. Eu mesmo batia, eu ia lá e batia a foto. Me dê aqui que eu bato. Cansei de me dar foto e ir lá e eu bater a foto da pessoa. Isso aí tem que ter. Yarley, eu sei que estamos encerrando, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque tu falou muito dessa coisa de entrega durante o jogo, né? Uma coisa que para ti sempre foi vital em todas as tuas partidas. Qual foi o teu maior jogo? O jogo que o Yarley saiu de campo e diz, eu realmente hoje foi, né, nessa tua vasta trajetória de sucesso, mas qual foi o teu maior jogo de todos os clubes, de todos os campeonatos, de todos os momentos da tua vida? Qual foi o maior? Eu não teria como eu dizer um jogo, não tem como. Porque, assim, eu sempre fui um jogador abençoado por Deus. Eu fui muito abençoado. Assim, ele me deu um dom e eu, claro, desenvolvi muito bem esse dom. E eu tenho jogos espetaculares por muitos clubes, assim, marcantes, Paysandu, jogos Boca contra o River dentro do Monumental, o próprio jogo aqui nosso do Mundial, outros jogos de brasileiro que me vem na cabeça, jogo pelo Ceará, tem jogos lá que não é tão famoso, mas eu lembro que nesse dia não tinha como me parar. Claro que, assim, se a gente vê, assim, jogos que resultaram muito importante para a história, foi com certeza, contra o Barcelona, né, que foi uma atuação muito boa, que foi estratégia, né, fundamental para aquele momento ali. Mas, assim, tem muitos jogos, o próprio Paysandu contra o Boca Juniors, que entrou para a história, venceu o Boca Juniors dentro da Bombonera naquela época, era quase que impossível, e o Paysandu fez isso. Então, tem muitos jogos assim, era muito complicado eu falar um jogo. Muito bom, hein, gente? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando com o Yarley. Obrigado. Eu já queria que ele abrisse o livro aí da vida dele, que ele vai lançar e antecipasse aqui pra gente, mas ele já disse pro Norton comprar, então, quando é que você vai lançar o livro? Dezembro? Eu finalizei com a gráfica agora, ela tem 2 meses para me entregar, aí antes, ali em outubro, eu já devo começar as ações aí, de repente, de pré-venda, com dedicatória, e aí, eu acho que no início de dezembro ali, já próximo ali dos 15 anos, a estratégia é a gente lançar, né? Estratégia, Luiz! A única cortesia vai ser para o Puyol. Só para o Puyol, para ele poder parar e te enxergar, porque até agora ele não te viu onde é que tu está. É verdade. Que história linda, tem mais aqui compartilhar mesmo, Yarley. A gente está assim numa alegria de te ter aqui com a Obrigado. gente, porque somos fãs também de você, do teu trabalho e da tua personalidade, desse cara do bem que você é. Essa parte aí que você falou do torcedor, eu fiquei aqui, ó, feliz da vida, porque eu acho que é tão legal ver
essa cumplicidade, esse entendimento, né, do quanto a gente é coração mesmo aqui. Duda, é mais do que isso. Isso é profissionalismo, é entender que o torcedor é o maior cliente do clube, é o maior cliente, né, fiel ao clube. Isso é respeito. É verdade. Isso é respeito e profissionalismo, coisa que ele sempre teve dentro de campo. Né? Obrigado. Eu lembro do Yarley Vasco da Gama 2 Internacional 1, quando ele fez um gol de bicicleta. Foi uma derrota minha, como colorado, mas aquele gol, Yarley, é fantástico. Então, muito obrigado. Tudo fã, gente, tudo fã. Eu tenho que encerrar aqui o GolCast, senão a gente ficaria muito mais tempo. Yarley, foi demais, sério. Sucesso aí, professor Yarley. A gente vai estar aqui na torcida por estratégias fantásticas que você vai ter pela frente, tá bom? Muito obrigada, esse foi o nosso GolCast com Super Yarley. Se preparem, o cara tá on. Já se inscreveu no nosso canal? A gente tá como GolCast, Go Manage no YouTube ou então nas principais plataformas de áudio. Sempre com conteúdo inédito para você. Um beijo, a gente se vê.